Bom, vamos orar? Ora aí, Bruno. Volta nesse momento diante de Deus. Amém. Vamos orar. Você tem algum pedido, Thiago, de oração? Não. Hoje não, né? Amém. Amém. Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, Pai. Nós queremos te louvar, Pai, por tudo que tu fizeste, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por tudo, Senhor. Pai, que o Senhor possa conduzir, o Espírito Santo de Deus possa conduzir essa reunião, Pai. Possa conduzir Danilo no estudo, que seja o Espírito Santo falando conosco, Pai. E que essa palavra, Senhor, que esse estudo, em nome de Jesus, possa entrar no coração do Tiago, Pai, como semente frutífera, Senhor. Que Tiago seja terra fértil, Pai, que essa semente possa ser jogada em terra fértil, Pai. Pai, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que é melhor ficar com fone de ouvido, né? Pessoal. Só um momentinho, rapidinho. Vocês estão ouvindo uma máquina de lavar aqui atrás de mim? Tem algum som atrapalhando? Não. Tá, o som tá ali. Ah, então ótimo. Então vamos. Cadê que eu dei pausa aqui? Deixa eu só. Bom, Thiago, no último estudo, nós falamos sobre o propósito eterno de Deus. Para ver se você está lembrado, você lembra qual é o propósito eterno de Deus? Por que Deus criou a humanidade? Para poder constituir família, a sua imagem e semelhança. Exatamente, né? O propósito eterno de Deus é porque ele queria ter uma grande família, à sua imagem e semelhança. Isso. Família, né, família ela dá uma ideia de unidade. Grande, quantidade, e a imagem de Jesus, qualidade. A gente fala que o propósito eterno de Deus é ter uma grande família, a imagem e semelhança de Jesus, porque a gente vive pós-Jesus, né? Se fosse antes do nascimento de Jesus, como homem, né? Porque Jesus é Deus, a gente diria que o propósito eterno de Deus é ter uma grande família, a sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Nós falamos no estudo anterior que o que fez quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem perdeu essa imagem e semelhança e a partir do pecado, né, porque o pecado ele exatamente fez com que o homem se tornasse inútil para esse projeto eterno de Deus, e o homem, a partir desse momento, passou a gerar filhos à sua própria imagem e semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus. Que é o que a gente vai falar agora. A gente falou já no estudo passado, mas vamos deixar de forma mais clara para você hoje sobre a questão do pecado, né, que é a lição 2, que a gente vai fazer hoje. O pecado aqui, a gente está falando do pecado original, que é o pecado de rebelião ou de independência em relação a Deus, que foi o que ocorreu lá no Éden, quando o homem decidiu trazer o controle, né? Trazer o controle da vida dele para si. Na prática, ele se rebelou contra a autoridade, né, de Deus. Então, foi a rebelião o início dos pecados. Então, a rebelião é o pecado original, o pecado de independência. E a partir desse pecado é que deriva todos os demais pecados. Então, a pessoa mente porque ela é rebelde. Ela vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos porque ela é rebelde. Entendeu? Então, qualquer pecado que você colocar aí, ele é derivado do pecado original, que é o pecado de rebeldia ou rebelião. Tá bom? Aí vamos ler aí só esse... Tá pequeno aí para você? Deixa eu ver se cresce um pouco. Tá bom. Aí. Então, para que houvesse harmonia na família, que é o pecado, a lição, né? Para que houvesse harmonia na família, Deus estabeleceu ordens que deveriam ser seguidas à risca. Ao desobedecer, o homem imaginou trazer para si o controle de sua vida, porém o que ocorreu
é que o controle foi parar nas mãos de Satanás. Seus sentimentos criados para o bem se corromperam e acabaram por comprometer a raça humana. Vamos ler Gênesis 2,17? Você abriu aí, Thiago? Abri. Lei. Mas não comas do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Certo. Isso aí, né, é Deus falando. E o Senhor Deus no 16, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, que foi o que você leu. Aí vamos para Gênesis 3:6. Essa foi a ordem que Deus deu, né, ao homem e à mulher, que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles morreriam no dia em que eles comessem dessa árvore. Aí Gênesis 3:6. Antes de Gênesis 3:6, a mulher, ela, nesse processo que ela vai comer, né, que a gente vai ver no Gênesis 3:6, ela tem um diálogo com a serpente. A Bíblia fala que o diabo entrou na serpente e começou a dialogar com a mulher. E colocou, inclusive, em dúvida a palavra que Deus deu, né? Colocando em dúvida que certamente a mulher não morreria, mas a mulher seria igual a Deus. Quem quer ser igual, né, ao seu superior é porque não quer, de certa forma, estar debaixo da sua autoridade, né? Então, a pessoa, na realidade, quer independência, né? Quer ser o seu próprio senhor. Mas, na prática, o que a gente vai ver é que, ao invés dela, né, da mulher, se tornar o seu próprio senhor, a mulher e Adão, na realidade, eles passaram o senhorio deles, o controle da vida deles para as mãos de Satanás. Porque no mundo só existe dois senhores, ou Deus ou o diabo. Nosso livre-arbítrio só existe para definir ou decidir quem é que vai governar as nossas vidas. Ou nós somos governados por Deus, ou nós somos governados pelo diabo. Certo? É isso que a gente vai ver de forma muito clara. Vamos ler Gênesis 3:6 aí. Pode ler. 3:6, né? É. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Aí no versículo 7 ele fala assim: ó, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Na realidade, quando os olhos deles se abriram, no sentido bíblico, né? Essa palavra, quando ele fala aí que eles perceberam a sua nudez, eles estavam nus antes e não sabiam. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, o que a Bíblia vai nos mostrar como algo ruim que ocorreu foi eles saberem que eles estavam nus. Não porque estar nu era um problema, mas na prática o que ocorreu foi que a presença de Deus não estava mais dentro deles. Eles perderam a presença de Deus. E ao perder a presença de Deus, ficou um vazio. E esse vazio gerou neles insegurança, né, e medo. Tanto é que quando Deus começou no final da tarde, como sempre, né, para conversar com o homem e a mulher, ele apareceu chamando eles estavam escondidos, porque temeram, né, temeram o Senhor, e aí eles acabaram se escondendo. Então, um primeiro sinal, né, do pecado aí foi o próprio sentimento deles de falta de segurança que eles sentiram quando eles desobedeceram a Deus. Por quê? Porque eles perderam a presença do Senhor. Essa presença que eu entendo que estava dentro do homem e da mulher. E eles, ao perder essa presença, ficou um vazio. E esse vazio corrompeu seus sentimentos e gerou sentimentos ruins que eles não tinham antes, como medo, insegurança, né? Malícia e por aí vai, entendeu? E aí, por conta dessa desobediência, né, que
é o que nós chamamos de pecado original, porque a origem de todos os pecados está nessa desobediência do homem e da mulher em relação a Deus, que a mulher, depois de comer, deu para o marido também comeu. E aí, a partir desse momento, o pecado entrou, degenerou a natureza humana, corrompeu os sentimentos, né, do homem, e a partir deste momento o homem ficou com um vazio no seu interior. E a partir desse momento, todos os filhos que eles tiveram, porque eles não tiveram filho antes, né, só passou a ter filho depois do pecado, todos nascem encerrados debaixo do pecado. A semelhança do pecado de Adão e Eva, todos vão se tornar também pecadores. É por isso que a gente fala que todos são pecadores. Por quê? Porque todos que nascem, né, como frutos do homem e da mulher são tidos, são colocados, encerrados debaixo do pecado. Certo? Vamos aí ler Salmo 51:5. Ô Dan, só para ir na mesma linha de raciocínio que você está indo aí, ó. Se a gente pegar Romanos 5:12 e Romanos 5:17, fala exatamente isso daí que você falou. Porque se a gente descer lá embaixo, eu pedi para ler Romanos 5:12. Que fala que todos pecaram. Exatamente. A gente vai chegar lá na... Tá embaixo aí, né? Isso. Salmos... Cadê? Salmos. 51:5. Você já abriu aí, Thiago? Já. Pode ler. Tu preferes o mal ao bem, a mentira à lealdade. Não é esse não. É Salmos 51:5. Aqui tá Salmos... assim. Ah, rapaz, é porque sou Bíblia católica e tem um versículo para frente e um versículo para trás aí, que é o Salmos correta, porque tem um início aí que ele coloca como Salmo 1 e depois Salmo 2, e aí dá uma diferençazinha. Só um momentinho aqui que eu vou resolver isso. Só um momento. Deixa eu pegar minha Bíblia católica aqui. Deixa eu só colocar... Ah, ela tá aqui. Salmo 51:5, né? Isso. Agora a minha aqui, católica, já está correta com a nossa, porque eu reconheço a minha culpa e o meu pecado está sempre na minha frente. Deixa eu ver se é isso. Não, não é esse não, peraí. Deixa eu ver só uma coisa aqui, peraí, só um momentinho, viu? Salmo 51. O problema é esse. Eu não sei se você consegue ver a minha Bíblia no celular. Ah, mas vai ficar ao contrário. Vai ficar ao contrário, ó. A minha Bíblia no celular é 51, né? Que eu falei? Ele mudou para 54. Peraí. Salmos 51. É porque assim, ó, no Salmo 51 tem assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba, certo? Esse texto aqui, a Bíblia cristã que não é católica, ele não bota como entendeu? Ele só bota aqui uma referência do Salmo, mas ele não coloca o versículo, como versículo. Então o versículo 1 começa que é o 2 seu: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Não é isso aí? O 2 seu? O 2 seu é isso? Não, tá assim, ó. Quando Doeg, o Idumeu, veio dizer a Saul, Davi entrou na casa de é quando o profeta Natan... Ah, tá, peraí.
Ah, então peraí. Então o salmo que eu tô querendo, eu acho que é o 50. Porque aqui tem assim, ó, Salmo 51, entre parênteses 50. Eu acho que ele tá fazendo referência. Deixa eu ver aqui se é o 50 que é o nosso, então. Porque tem uma diferençazinha nos salmos aí, por conta desses versículos que para a gente não é versículo e que contou como versículo, entendeu? Uhum. Só um momento. Pera aí, eu tenho que localizar aqui qual é o salmo, porque o salmo tem uma diferençazinha. Ah, o salmo é o mesmo, só que o versículo 12 é o 10. Então o 5 vai ser, eu acho que o 3. Vê o 3 aí qual é? Do 51? Do 51, 3. Por que, por que te glórias de tua malícia, o infame prepotente? Só um momentinho aí. Ah, não, é 2 à frente, moço. É o 7. Por isso Deus te destruirá, há de te excluir para sempre. Ele te expulsará de tua tenda. Não, não, 51, 7. Tá escrito isso aí? É, Ué, na minha Bíblia Católica tá aqui. Eis que eu nasci na culpa e minha mãe já me concebeu pecador. não. É, esse que você leu aí, lê o primeiro versículo e vai lendo aí para mim. O primeiro Hum, do 51? é, Ao mestre de canto, hino de Davi. hum, Só tem isso no primeiro. certo, e vai. O segundo. Quando 2. Doeg, quando Doeg, o indo meu, veio dizer a Saul, Davi entrou na casa de Aquimeleque. 3. Por que, por que te glórias de tua malícia, Então não é esse ou não. infame? Rapaz, sua Bíblia Católica é diferente da minha aqui. A minha Bíblia Católica, não entendi por que sua Bíblia é diferente da católica que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual é aí pra gente retroceder. Eu não sei se você tá à frente ou tá atrás. Ah, tá. Você tá no 52. É que aqui pra mim você tá no 52. Você tá um à Aqui tá, frente. Então volta um aí. Volta pro 50 então pra mim. é porque essa Bíblia aqui tá Sagrada Ave Maria. Não sei se é por causa disso. Vê o 50 aí. No 50, 51. Me fala o que tá escrito. É, Salmo 50, versículo 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Hum. 2. Quando o profeta não foi encontrá-lo, após o pecado com batizapé. É esse aí, é esse aí. Esse é o 50, né? Então é É, isso. Então esse 50 aqui ele está fazendo referência a outras Bíblias católicas. Ó. O Salmo 51, em outras Bíblias católicas, vai estar no 50. Agora que eu entendi. Entendeu? Aqui a minha. Aí vai para o versículo 5 para ver o que ele fala. e eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim Então é o está 7. sempre o É o meu pecado. 7. É o versículo 7, leia aí. Eis que nasci na culpa. Pronto, Minha é mãe isso aí. concebeu-me do pecado. E trabalho, velho. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu vou ler aqui na. Deu trabalho. Porque a Bíblia Católica ela coloca alguns versículos
no primeiro, que na Bíblia cristã, que não é católica, não coloca, que é do mestre de canto, Salmo de Davi, por exemplo, ele já coloca como versículo 1. Isso para a Bíblia protestante não é versículo, entendeu? É só uma explicação. Aí eles não colocam. Aí por isso que está dando essa diferença. Mas aí na Bíblia católica é Salmo 51:7. O que na Bíblia que não é católica é Salmo 51:5, na realidade. Ele fala assim: eis que eu nasci na culpa, ou em pecado, né? E minha mãe já me concebeu pecador. Né? É isso que Davi está falando. Na prática, o que Davi está dizendo? Davi está dizendo que mesmo antes dele nascer, ele já era pecador. Na barriga da mãe, ele já era um pecador. Ele não era um filho bastardo, né? Para ele falar que não quero dizer que o filho bastardo também seja pecador nesse sentido, né? Mas ele está falando que ele é pecador não porque ele é fruto de um relacionamento extraconjugal, e porque o pecado também não tem nada a ver com isso. O pecado tem a ver com a descendência adâmica. Então, em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos foram colocados como pecadores, que a gente vai ver aqui em Romanos 3:23. Em Romanos 3:23 vai falar exatamente isso. Você pode já ir abrindo aí, Tiago, para adiantar? Romanos 3:23. Por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Por quê? Porque, na prática, o pecado de Adão e Eva ele foi passado hereditariamente para toda a sua descendência. Por isso que todos são pecadores. E por conta disso é que todos precisam reconhecer o seu estado de pecador, de doente por conta do pecado, e precisa ir a Jesus para que Jesus possa curá-lo. E aí, em Cristo, né? Em Cristo, a pessoa tem um encontro com Jesus e ela realmente se arrepender de levar uma vida que não agrada a Deus, uma vida de rebelião, de independência, de nem ter vontade de saber qual é a vontade de Deus, de não estar preocupada se a vida dela agrada a Deus ou não, né? Então ela é pecadora e se morrer nessa condição está perdida pela eternidade, né? Que vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, como a Bíblia diz. Mas se a pessoa está insatisfeita com sua vida, nesse encontro com Jesus, ela decide, né, dar a vida dela para o Senhor Jesus, ela vai ser, né, após o arrependimento, ela vai ser batizada nas águas e vai receber o dom do Espírito Santo e vai ser transportada do império das trevas para o reino da luz. Aí sim vai haver o nascimento de um novo homem, não mais segundo Adão e Eva, mas segundo Jesus. E por isso mesmo, justificado dos seus pecados. Então Deus, quando olhar lá de cima, não vai ver mais essa pessoa como pecadora, e sim como justa, não por causa dela, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? Tá dando para entender o que eu estou falando? Sim. Vamos ler Romanos 3:23 aí, leia, por favor. 3:23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Amém. Tá vendo aí por que todos pecaram? Por causa do pecado original de Adão e Eva, né? A natureza humana se degenerou e eles, quando eles conceberam o primeiro filho, essa natureza humana degenerada dos dois passou também para a sua descendência. Por isso que todos pecaram, que Romanos está falando aí que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Vamos ler Gênesis 3:1? Gênesis 3:1. Só um minutinho. Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus já tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? Ó, você vê que o diabo ele já mentiu para a mulher para confundir ela, porque ele é mentiroso desde o princípio, né? Ele veio matar, roubar e destruir, como fala a palavra. E ele já começa a conversar com a mulher falando uma mentira, algo que não é verdade, né? Deus não disse que ela não poderia comer de toda a árvore do jardim. Ele disse apenas que o homem e a mulher não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. E aí, nesse diálogo, se a gente puder continuar, a mulher fala o seguinte: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus,
Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui Eva acrescentou um fato que Deus não disse. Deus não disse que não poderia tocar na árvore. Deus disse que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente disse à mulher, continua a serpente, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. Você vê que o diabo ele pegou uma verdade, né, e botou uma mentira no meio, então uma falsa verdade para confundir a mulher. E a mulher também já deu um dado que não era verdadeiro, que Deus não disse que não era para tocar. Talvez ela tocou na árvore antes de comer, viu que não tinha morrido, né? Botou em xeque a palavra de Deus, de certa forma, preferiu acreditar nas mentiras do diabo do que naquilo que Deus tinha dado a ela de orientação, e foi lá e comeu, né, do fruto, e aí gerou morte, e essa morte passou, depois Adão também comeu, e essa morte passou a toda a sua descendência. Vamos ler Romanos 6:23, que foi o texto que Bruno citou no início, né? Que é interessante, Romanos 6:23. Romanos 6:23. É. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, ó, o salário do pecado é a morte. Então Deus deixou claro para Adão e Eva que no dia que comesse do fruto eles morreriam. O homem, ele foi feito para viver eternamente. O homem carnalmente, nesse corpo carnal, o homem era para viver aqui na terra eternamente. Mas como ele pecou, como eles pecaram, né, então a morte passou a existir, né, no nosso mundo, exatamente por conta, como consequência do pecado original. A morte física, ela não ocorreu de imediato para Adão e Eva, mas os dias de vida deles foram abreviados, né? E a morte espiritual também passou a ser uma realidade. O que a Bíblia chama de morte espiritual não é que o nosso homem interior, no sentido que é o espírito, né, que nós somos, vai morrer de fato. É porque vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Aquele que não se arrepender e não se voltar para Deus, eles vão, na realidade, ser lançados no lago de fogo e enxofre. É isso que a Bíblia chama de segunda morte. É bem verdade que não é Deus que está lançando o homem, de certa forma, no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Isso é uma consequência do pecado. Como o homem decidiu sair da vontade de Deus e decidiu, né, trazer o controle da sua vida para si, na prática o que ele fez foi dar esse controle para Satanás. E como consequência disso, passou a ter a mesma finalidade que o diabo, porque o inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos. Por conta da rebelião, né, que eles promoveram no céu, eles foram expulsos do céu. E depois eles vieram interferir aqui na criação de Deus e acabou por conta de ter influenciado o homem, né, e o homem ter se permitido ser influenciado pelo diabo, acabou também tendo o mesmo fim. Mas, contudo, Deus, né, poderia ter deixado o homem morrer eternamente, ir também para o lago de fogo e enxofre, mas ele deu ao homem uma condição de se voltar para ele, né? O homem de se arrepender e voltar para ele, coisa que o diabo não tem mais essa opção. Eu penso que é possível, porque como ele se tornou mal encarnado, é impossível para ele se arrepender. E a Bíblia também é clara quando fala que o homem, né, está destinado a morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Então, enquanto a vida, a esperança. Enquanto a gente está nesse corpo, nós podemos optar se a gente quer Deus ou não. Quando a gente morrer, né, aí o nosso destino já está selado. Se a gente morrer em Cristo, vamos estar com Ele eternamente. A gente já está com Cristo, mas quando a gente morrer, a gente vai estar com Ele de forma literal. Né? Vamos ver as coisas da forma como verdadeiramente são. E quem morrer sem Cristo, né, não vai desfrutar da presença do Senhor eternamente e vai estar passando por uma vida de sofrimento, espiritualmente falando, porque vai estar sendo atormentado no lago de fogo e enxofre, como a Bíblia nos diz, entendeu? Então, o amor de Deus foi tão grande,
né, que ele, mesmo com a queda do homem, mesmo ele tendo boas intenções para com o homem, querendo o melhor do homem, amando o homem decidiu caminhar para a morte. Mas Deus, mesmo assim, né, por amor, ele ainda veio ao homem. Se você for observar, quando Adão e Eva caíram, a iniciativa de vir até Adão e Eva foi de Deus. Adão e Eva não buscou Deus, não chamou por Deus, mas Deus mesmo é que veio perguntar a eles o que tinha ocorrido. Deus deu a eles, inclusive, a oportunidade deles confessarem o pecado e se arrependerem. Mas não foi isso que ocorreu. Eles, na realidade, Adão botou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, em outras palavras, foi tu que me deu, né? A gente pode parafrasear. Eu não pedi mulher nenhuma, nem sabia que existia esse bicho, mas o Senhor me deu. E ela comeu do fruto e me deu e eu comi. Aí quando Deus foi para a mulher falou assim, foi a serpente que me enganou e eu comi. Nenhum dos dois assumiu a sua parcela de culpa, né? Inicialmente, nenhum dos dois se arrependeram. É possível que posteriormente eles se arrependeram, porque Sete e a sua linhagem, boa parte da linhagem de Sete, que é um dos filhos de Adão e Eva, vai caminhar com Deus. Como quando a gente lê lá, por exemplo, Enoque, né? Que é um dos filhos que são descendentes de Sete, ele andava com Deus. O próprio Noé, a Bíblia fala que andava com Deus. Todos os dois eram de linhagem de Sete, né? Eram descendentes de Sete. Então, Deus nunca abandonou, de fato, o homem que queria andar com ele. Mesmo dentro de um contexto, né, do Velho Testamento, com a queda, com o pecado influenciando o homem, Deus deu ao homem condições para que ele pudesse ainda manter uma certa comunhão com ele, com Deus, para que esse homem, ao morrer, pudesse estar com ele eternamente, até a vinda de Jesus, que restauraria todas as coisas, porque em Jesus, né, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, a gente passa a ter livre acesso ao Pai, coisa que antes de Jesus o homem não tinha esse livre acesso a Deus. Ele sempre era obrigado a entrar na presença de Deus, entregar alguma oferenda com a morte de algum animal, como purificação do seu pecado, para que ele pudesse entrar na presença de Deus, senão ele seria fulminado pelo Senhor. Esses rituais já apontavam para Jesus, ainda que o povo, no contexto do Velho Testamento, não percebesse isso, mas Jesus já estava presente nesses rituais, que esses rituais de purificação apontavam que um homem deveria morrer por toda a humanidade, como não havia um homem justo sequer, né? Não havia, Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. O próprio Deus vem, se encarna como homem, né? Vive uma vida limitada aqui como homem, foi escarnecido, apanhou, foi cuspido, né? Foi desmerecido e mesmo assim ele viveu uma vida sem pecado até chegar à morte de cruz e a sua ressurreição para nos trazer de volta para o propósito eterno de Deus, para nos dar condição de voltarmos a Deus e passar novamente a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, coisa que o homem perdeu essa condição lá no Éden. Entendeu? Então, por isso que Jesus veio. Jesus veio para trazer o homem de volta a Deus, para que o culto do Velho Testamento, que era um culto transitório e imperfeito, pudesse se tornar em um culto totalmente perfeito, porque a nossa perfeição não está em nós, mas está em Cristo que nos justificou. Então, quando Deus olha lá de cima, não vê a gente, vê Jesus em nós. Logo, vê a gente como justos. Embora nós não somos justos em nós mesmos, mas em Cristo nós somos justificados. Por isso que a Bíblia fala que nós somos santos. Santos, no contexto, é separado. Estamos no mundo, mas fomos separados por Deus para vivermos neste mundo, não como as pessoas do mundo vivem, mas viver neste mundo de acordo com a sua vontade. E por isso que a palavra eclesia significa chamados para fora, que é o que as pessoas traduzem como igreja. Igreja não são as quatro paredes. Igreja é um organismo vivo, né? E nós, como santos separados, somos chamados para vivermos fora deste mundo. Estamos neste mundo, mas não devemos andar de acordo com o curso deste mundo. Devemos andar de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá dando para entender aí? Sim. Em Romanos 5,12, leia. Romanos 5,12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Tá vendo aí? Ele está deixando claro aí, Paulo falando aos romanos,
que o pecado entrou no mundo por conta do pecado de Adão e Eva. Por isso que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Embora o homem decidiu morrer, Deus ainda, mesmo assim, veio de encontro a ele e deu a ele uma possibilidade de ainda viver com ele, ainda que de forma transitória, porque não era perfeito, porque o homem não poderia ser justificado nem santificado com derramamento de sangue de animais, porque os animais também são imperfeitos. Então, Jesus veio exatamente, né, para morrer em nosso lugar como um sacrifício perfeito e agradável a Deus, nos substituindo e nos redimindo na cruz do Calvário. Obviamente, para aqueles que reconhecem que precisa dessa remissão e precisa desse perdão e precisa de Jesus para ir ao Pai. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não fala que existem vários caminhos. Ele fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra maneira de a gente se voltar para Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Aí você poderia me perguntar, sim, mas se Adão pecou e o pecado passou a toda a raça humana, Jesus também não é humano, então ele não é pecador na sua concepção? Por isso que Jesus não poderia nascer de uma concepção natural entre o homem e a mulher, porque todo mundo que nasce de uma concepção natural entre o homem e a mulher é pecador. Então, Jesus não é pecador, por quê? Porque ele foi uma concepção feita pelo Espírito Santo de Deus. Então, na sua origem, ele é divino. Por isso que ele não é descendente de Adão, porque para ser descendente de Adão e Eva, tem que ter pais humanos. E ele não teve pais humanos, só teve a mãe, né? Só a mãe, mas não teve a concepção, a parte de José. Como é que é, Tiago? Assim, mas assim como Adão, ele também foi criado a partir de Deus, certo? Certo. Deus que criou ele. E o que aconteceria se ele caísse em tentação? Quem caísse? Ou Deus, Jesus, ou Deus já criou ele sabendo que ele não ia cair em tentação? Rapaz, Jesus não foi criado, Jesus é. Porque Jesus é Deus. Ah, sim. Você entendeu? Aí é que está o problema. Às vezes os católicos botam Maria lá em cima, como se Jesus viesse a existir a partir de Maria. Jesus é, antes da fundação do mundo. João capítulo 1, versículo 1, de 1 a 3. O que fala? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quem é o verbo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ao mesmo tempo que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Certo? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, o verbo, nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo, tu sabe? Deus. Romanos 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você entendeu? Entendi. Lê aí João 1 a 3 para você ver. João 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos. Não. Você está lendo 1 João, não é não? É João Evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você está lendo 1 João, não? É. É Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto evangelista. Mateus. Achei. 1 a 3, lei. João 1 a 3. João 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E tá vendo? Ó? Ele, ao mesmo tempo que ele estava junto de Deus, ele era Deus. É isso que o texto está falando de João 1 a 3. Aí quem é o verbo? Aí você vai para o versículo 14 aí agora. Ele vai te falar quem é o verbo. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós,
e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o Verbo? Que se fez carne e habitou entre nós. Quem é? Deus. Jesus, né? No caso Sim. aqui, ele está especificando a Jesus, mas Jesus é Deus. Aham. Jesus é uma das 3 pessoas da Trindade. Antes dele nascer, lá em Belém da Judéia, ele era uma das 3 pessoas da Trindade. Você entendeu? Ele vai ficar conhecido como Jesus após o nascimento humano dele. Mas ele já é antes da fundação do mundo. Você entendeu? Aham. No Aham. princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, lá no princípio, ele já estava com Deus. Então, ele não veio a existir a partir da concepção de Maria. Ele já era, no sentido de é. Porque tudo que existe foi criado. Jesus não foi criado, ele é. Porque ele é Deus. Entendeu? Se você pegar no contexto do grego ou do hebraico, quando vai falar o eu sou, te enviou, ele está falando no sentido de que ele é. Ele é, porque ele é um ser eterno. Ele não foi criado, ele é. Assim é Deus. E Jesus é a mesma coisa. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. Tiago 1, 14, 15. Para a gente encerrar. Tiago, qual? 1,15. 1,15. Tiago 15. 14 e 15 não dá. 14, 15, perdão. Tiago 14, 15. Tiago 1, 14, 15, tá? É Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Ou cobiça, tá? Que é uma palavra mais fácil para você. Concupiscência é cobiça. Que o atrai e alicia. E seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tá? Que é o versículo 15 aí que você não leu. Então foi isso que ocorreu. Né? Foi isso aí que ocorreu. Eva cobiçou o fruto, né? E aí depois ela tomou o fruto e comeu, consumando o pecado, e automaticamente o pecado gerou morte na vida dela, e depois Adão, porque Adão também foi no mesmo caminho, né? E aí a morte passou a todos os homens. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida está em Jesus Cristo. Só para a gente encerrar, tem uma passagem de Jesus e o fariseu, que ele vira para o fariseu e fala o seguinte: eu não vim chamar os sãos, porque o fariseu se julgava são. E ele falou: eu não vim chamar os sãos, mas eu vim chamar os doentes. Eu não vim chamar os sãos ao arrependimento, mas vim chamar os doentes. E eles vão vir a mim e eu vou curá-los. Às vezes, quando eu li esse texto... Procurei para dar... Mateus quanto? Mateus 12. Procura aí enquanto eu vou falando aqui que a gente lê o texto. Só para a gente ganhar tempo. Viu, Tiago? Eu li esse texto, às vezes ficava pensando, mas todos pecaram, ninguém é são. Por que Jesus disse isso? Depois que eu fui entender o que Jesus quis dizer. Porque assim, se a pessoa se julga sã, que era o caso do fariseu, o fariseu era um membro religioso judeu da época, que era do grupo chamado de fariseus e saduceus, e doutores da lei, que eram os 3 principais grupos religiosos da época. Então ele quer dizer o seguinte, parafraseando o que Jesus quis dizer, ele disse assim, eu vim chamar os doentes, eu vim chamar a todos, você é doente. 2:17. Você é doente, mas você não tem consciência dessa doença. Você se julga são, então você não precisa de mim. Mas eu vou àqueles que têm consciência de sua doença e eles vão vir a mim e eu vou curá-los. Então, se a pessoa está doente e não tem consciência que está doente, ele não vai vir a Jesus e Jesus não vai poder curá-lo. Então, a cura começa quando a gente reconhece a nossa doença. E qual é a nossa doença? Nós somos pecadores
estamos perdidos, estamos longe de Deus, tem um vazio no nosso interior que só pode ser preenchido por Jesus. Então, se a gente não reconhecer isso, a gente não vai a Jesus e Jesus não vai poder curá-lo, não poder nos curar. É Mateus 2, quanto? Não, Marcos 2,17. A partir do 16, você está aí abrindo, Thiago? Tô. Leia o 16, o 16 também. Marcos 2,16. Marcos, o quê? 2? 16 e 17. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vinda e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém. Tá vendo aí que ele quer dizer o seguinte: todos são pecadores. Todos são. Então, quando ele fala que ele não veio chamar justos, ele está dizendo assim, ó, se você se acha justo, eu não vim chamar você. Mas eu vim chamar aquele que tem consciência da sua injustiça, porque todos são injustos diante de Deus. Nenhum de nós merecemos estar na presença do Senhor. Por isso que a palavra fala de graça. Graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação por meio da fé é graça de Deus, é um favor imerecido, que Deus determinou antes da fundação do mundo, que a única forma do homem se voltar para Deus seria através da adoção de filhos por intermédio de Jesus Cristo. Então isso é graça, isso é um favor imerecido. Então, o homem e a mulher não são justos. E todos precisam de Jesus para ir ao Pai, para vir ao Pai. Então, se a pessoa não tem essa consciência, ela acha que ela é justa, que ela é boazinha, em outras palavras, ela está dizendo para Jesus: alto lá, Jesus, eu não preciso de você, porque eu não sou uma pessoa ruim. Eu faço boas obras, eu faço isso, faço aquilo outro, eu sou uma pessoa boa. Entendeu? Então, automaticamente, você está dizendo que você não precisa de Jesus. E Jesus é claro quando ele fala: eu não vim chamar justos. Porque se o cara se acha justo, ele não vai vir a Jesus e Jesus não vai poder curá-lo. Compreendeu? Sim. Então vamos. Você quer falar alguma coisa, Bruno? Então o questionário aí, ó. Qual é a raiz? Diga. Não, só assim, tranquilo, é porque meu fone está desligado, porque passa muito carro e moto aqui na frente. Tá bom. Qual é a raiz de todo pecado? Qual é o pecado que origina os demais? A rebelião. Exatamente. Quem levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus? Foi o diabo por meio da serpente. Exatamente. O homem foi criado bom ou mal? Bom. Depois ele se corrompeu. Muito bem, você está aplicado. Aplicação prática aí, ó. Como as demais pessoas, você também traz na sua formação a semente do pecado. Pode ser que você não seja pecador, como sempre as pessoas entendem. Porém, certamente você nunca se interessou em saber a vontade de Deus. E andar fora da vontade dele é o maior pecado do homem. Isso é o que tem separado você de Deus. É só isso mesmo. Bom, é isso. Deu para entender? Sim. Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tranquilo, né? Então vamos orar aí para encerrar? Ora aí, Bruno. Bota esse. Agradece a Deus aí. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo ter sido uma bênção, Pai. Amém. Por ter trago revelação aí a Tiago, Senhor. Que o Senhor continue Amém, Senhor. nos usando, Pai, para trazer a tua palavra, Senhor. Possamos cumprir, Pai, com a tua grande comissão, que é de, portanto, todas as nações,
fazendo discípulos, Pai, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Guardando todas as coisas, Pai, que o Senhor nos ordenado. A Deus que eu fiz a terra, Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, que essa semente, Pai, não seja roubada pelo inimigo, Pai, que está sendo plantada, né, sobre a vida do Tiago, Senhor. E que Tiago venha ter, Senhor, em nome de Jesus, experiências contigo, Senhor. Que Tiago venha sentir, Pai, o teu toque, o teu amor, Pai. Que ele venha se arrepender e reconhecer, Pai, verdadeiramente a situação que ele se encontra. Amém. E o teu propósito eterno, Senhor. Que ele venha buscar, Em nome de entender isso e buscar também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom,